Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, segunda parte. Então hoje nós vamos falar sobre soma dos termos de uma PA finita. Então consideremos a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Trata-se de uma PA de razão 2. Suponhamos que se queira calcular a soma dos termos dessa sequência, isto é, a soma dos 10 primeiros termos da PA. Então, 2, 4, 6, 8, reticências até 20. Poderíamos obter a soma manualmente, ou seja, somando 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, até 20, que seria o somatório seria igual a 110. Mas se tivéssemos que somar 100, 200, 500 ou 1000 termos manualmente, seria muito demorado. Por isso, precisamos de um modo mais prático para somarmos os termos de uma PA. Então, na PA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, observe que, para calcular a soma dos N termos de uma PA, somamos o primeiro com o último termo. E esta soma irá se repetir N sobre 2 vezes. Assim, poderemos dizer que a soma dos termos vai ser igual a A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Então, essa é a fórmula da soma dos termos. Qual a soma dos 10 primeiros termos da PA? 1, 4 e 7. Então, eu tenho que 1 é o primeiro elemento, R é a razão, que é igual a 3, N igual a 10. Então, AN é igual a 10. Então, eu quero saber quem é esse termo que ocupa esse espaço aí, esse A10. Ou seja, qual é o 10º termo. Então, eu vou pegar a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, quem é a AN não é A10? Então, vou substituir. A10 vai ser igual. Quem é a 1 não é o valor de 1, que é o primeiro termo? Então, 1 mais. Quem é o valor de N? Eu quero saber o 10º termo dessa PA. Então, 10. 10 menos 1 da fórmula vezes quem é a razão? 3. Então, eu vou ter A10 é igual a 1 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 3. Então, vai ficar 9 vezes 3 mais 1 vai ser igual a quanto? 28. Então, o 10º termo dessa progressão aí vai ser 28. Primeiramente, temos que descobrir qual é o 10º termo da PA. Então, é isso que a gente está pedindo aí. Conhecendo o valor do 10º termo, podemos calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então, a soma dos termos vai ser igual a 1 mais a N, que multiplica a N, dividido por 2. Então, quem é a 1? 1. Quem é a N? 28. Porque, olha pra cá, como é que eu sei que é 28? Ó, eu descobri. Então, 28, certo? Aí, quem é N? 10. Resolvendo isso aí, eu vou ter o quê? 1 mais 28, que vai dar 29, vezes 10 dividido por 2, que vai dar 145. Portanto, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA vai ser quanto? 145. Propriedades da PA. Primeira propriedade, média aritmética. Cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética do anterior com o sucessor. Observe a PA. 3, 10, 17, 24, 31, 38. Se tomarmos os 3 primeiros termos, quais são os 3 primeiros termos? 3, 10 e 17, né? Então, cada termo a partir do segundo vai ser o quê? A média aritmética do anterior
e do sucessor. Então, vamos fazer lá. Vai ficar o quê? 3 mais 17 é igual a quanto? 20 dividido por 2 vai dar quanto? 10. Qual é o valor que eu tenho aqui no meio? 10. Se eu pegar 10 mais 24, vai dar 34. 34 dividido por 2 vai dar quanto? 17. 17 mais 31 vai dar quanto? 48. 48 dividido por 2 vai dar 24. E assim sucessivamente. Segunda propriedade, soma dos termos equidistantes. O que são termos equidistantes? São termos que estão nos extremos, certo? Um no extremo do outro. Numa PA, os termos opostos ou equidistantes, ou seja, os que estão à mesma distância do termo geral, do termo central da PA, ele vai ter a mesma soma. Então, se eu pegar aqui, ó, 2 mais 38 vai dar 40. 8 mais 32 vai dar 40. 14 mais 26 também vai dar 40. Então, a soma entre os termos equidistantes. Terceira propriedade. Numa PA, com números ímpares de termos, o termo central é a média aritmética dos extremos. Então, ó, 2 mais 14 dividido por 2 vai dar quanto? 8. Juros simples. O juro simples é uma aplicação da porcentagem, né? É a porcentagem com o fator tempo. Olha a tabelinha dos juros. Tabelinha dos juros, nós temos a fórmula CIT sobre 100. Essa é a principal fórmula. Sabendo essa fórmula, a gente chega a qualquer uma dessas outras aqui. Então, ó, juros, eu tenho a fórmula CIT sobre 100, CIT sobre 36 mil, CIT sobre 1.200. Observe o seguinte, quando é que eu vou usar essas fórmulas aqui? Quando o tempo ele vem em ano. Quando é que eu vou usar essas fórmulas aqui? Quando o tempo vem em dias. Então, trabalhando com 360 dias e 30 dias mês comercial. E aqui, quando vier em meses. Quantos meses nós temos no ano? 12. Então, a gente vai trabalhar com essas aqui quando o tempo vier em meses. Então, bora lá. Então, juros vai ser quem? Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Quem é que vai ser o capital aqui? 100 vezes os juros dividido pela taxa vezes o tempo. Quem é que vai ser a taxa aqui? 100 vezes os juros dividido pelo capital vezes o tempo. E aqui, 100 vezes juros dividido por capital vezes a taxa. Então, observe que eu vou usar esse valor 100 quando o tempo vier em ano. Quando o tempo vier em dias, eu vou usar esse valor 36 mil. Então, onde tiver 100, eu vou trocar por 36 mil. As fórmulas, elas são as mesmas. E quando vier em meses, eu vou trocar por 1.200. Exemplo. Tempo. 1 ano, 1 mês e 10 dias. Então, vamos lá. 1 ano, 360. Eu tenho que considerar 360 para o ano. 1 mês, 30 dias, mais 10 dias. Então, somando 360 mais 30 mais 10, 400 dias. A taxa vem sempre por cento. O tempo. Primeiro tempo, que é o que a gente chama de tempo de aplicação. Por exemplo, vamos aplicar o capital por 2 anos. Segundo tempo é o tempo da taxa, o tempo de capitalização. Exemplo, 5% ao ano, 5% ao semestre, 5% ao dia. Quando vier
transforme em a taxa ao ano. Quando conveniente, transforme a taxa ao ano. Exemplo, 5% ao semestre. Transformando em ano. Então, o ano tem quantos semestres? 2. Então, 2 vezes 5 vai dar quanto? 10% ao ano. 5% ao dia. O ano, para fins de cálculo de juros, tem quantos dias? 360. Então, 2 vezes 360 vai dar 1.800% ao ano. 5% ao mês. Então, transformando em ano, vai ficar o quê? 12 vezes 5%. 12 vezes 5%, que vai dar 60% ao ano. Exemplo. Que quantia aplicada 2,5% ao mês durante 3 meses e 10 dias rende 28 mil? Então, bora lá. Tirando os dados da questão, eu tenho a taxa, que é 2,5% ao mês, né? Então, eu posso transformar o ano. 25% vezes 12 vai dar 30% ao ano. 100 dias e 28 mil, que é os juros. Então, eu quero saber o quê? Que quantia aplicada? A quantia aplicada é o que a gente chama de capital. Então, eu quero saber o capital. Então, capital, observe que o tempo veio em dias. Então, eu vou usar. Capital vai ser igual a quem? 36 mil vezes juros dividido por taxa vezes o tempo. 36 mil vezes 28 mil dividido por 30 vezes 100. Deu 336 mil. 336 mil, que é o quê? O capital. Determinar em quantos meses um capital de 32 mil aplicado à taxa de 12% ao ano rende R$ 4.800 de juros simples. Então, tirando os dados, o capital é 32 mil, a taxa de 12% ao ano, o tempo é o que eu quero saber e os juros de 4.800. Então, o tempo vai ser igual a 1.200 vezes os juros dividido por capital vezes a taxa. Então, eu vou ter capital vai ser igual a quem? 1.200 vezes 4.800, que é os juros, dividido por 32 mil vezes 12. Capital vai ser igual a quem? 576 dividido por 384, que deu igual a 15. Determinar que a taxa mensal esteve aplicado o capital de 180 mil, sabendo-se que em um ano, 1 mês e 10 dias rendeu 48 mil de juros simples. Então, capital 180. Então, determinar que a taxa mensal esteve aplicada no capital de 180 mil, sabendo-se que em um ano, 1 mês e 10 dias. Então, eu tenho aí 3 unidades, ó, ano, mês e dias. Então, eu tenho que transformar para menor, que é quanto? Dias. Então, um ano, 360, mais 30 do mês, mais 10 dias. Somando tudo vai dar quanto? 400 dias. Rendeu 48 mil. Quem rende é o quê? Juros. Então, juros igual a 48 mil. Então, a taxa vai ser quem? 36 mil vezes juros, dividido pelo capital, vezes o tempo. Vai ficar 36 mil vezes 48 mil, dividido por 180 mil vezes 400. A taxa vai ser igual a 1.728 dividido por 72, que vai ser igual a 24. Uma pessoa aplicou R$1.000 em um banco durante 5 anos a uma taxa de 10% ao ano.
Quanto a pessoa ganhou de juros e qual a soma dos juros com o capital? Então, capital de R$1.000, né? Ele quer saber qual foi os juros. Juros é igual a 5 sobre 100. Substituindo os valores, vai ficar 1.000 vezes 10 vezes 5 dividido por 100. Juros vai ser igual a 5.000 sobre 100. A taxa vai ser igual a 500. Ou, desculpa, os juros vai ser igual a... Então, ele quer saber o quê? O montante, que vai ser o capital mais os juros. Os juros foi de 500, mais o capital de 1.000, vai dar 1.500. Então, esse aí é o montante. A mensagem de hoje, ela diz o seguinte: a essência da vida é saber aceitar e compreender o que a vida nos proporciona, pois somos responsáveis pela colheita do que plantamos. Viva bem, viva em paz. Seja ponderado com você mesmo, pois somente assim saberás colher o fruto da sabedoria. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima aula.